Fala galerinha, tudo bem? Vamos começar agora a trabalhar com a parte matemática dentro de cinética química, não é? A parte teórica é importantíssima, extremamente cobrada nas questões, mas essa parte teórica, ela também vai se associar aos cálculos que de agora em diante nós vamos começar a desenvolver, tá bom? São cálculos relativamente simples, tá bom? Nada muito complexo em termos de fórmulas, em termos de análise. O que, de vez em quando, a gente pode encontrar ali como empecilho são as contas, não é? Fora isso, né, a parte teórica que vai dar suporte à análise matemática, ela é bem simples, tá bom? Nós vamos começar aqui, né, nessa análise matemática, análise, né, quantitativa, podemos dizer assim, quantitativa em cinética. Nós vamos, primeiramente, claro, não é, falar aqui da velocidade média, ok? Que é um fator importante para a gente conseguir analisar dentro de um exercício e, portanto, dentro de uma transformação química, não é? Quando você está trabalhando cinemática lá na física e você, por exemplo, quer mensurar, quer medir a velocidade média de um dado veículo em um dado trajeto, o que você faz? Você pega a distância e divide por tempo, não é? Eu fui à praia, percorri 600 quilômetros, gastei 10 horas, não é? Qual é a minha velocidade média? 600 dividido por 10. Então, em média ali, você percorreu 60 km por hora, não é? Uma velocidade média, não quer dizer que você saiu do ponto inicial e chegou ao ponto final a uma mesma velocidade, uma velocidade constante, não é verdade? Então, quando a gente traz esse conceito para as reações químicas, nós não temos distância, não é? Mas a distância na física é uma variação. Na reação química, a gente tem também uma variação obrigatoriamente em relação à concentração, ok? Então, aqui, a velocidade média de um dado componente, ela pode ser calculada por uma relação muito simples. Pode ser calculada pela seguinte relação, que matematicamente é muito de boa, né? Que seria, aqui ó, velocidade média, nós vamos chamar aqui de Vm, para não ficar escrevendo isso toda hora, tá? Vai ser o módulo da variação da concentração, né, do reagente ou do produto, dividido pela variação do tempo. É exatamente assim que a gente vai fazer a continha, tá bom? E por que em módulo? Gente, na física, né, o sinal negativo, quando você trabalha com velocidade, indica que você está retornando, não é verdade? Então, positivo você está indo, negativo você está retornando. Aqui pra gente, esse sinal negativo não faria qualquer sentido, tá bom? Então, a velocidade média sempre em módulo, ou seja, sempre positiva, podemos dizer assim. Tá bom? Então, nós vamos calcular a velocidade média exatamente dessa forma. E aí, vem comigo, aqui, ó. Vamos pegar um dado exemplo, ó. Eu vou pegar N2, 2N2O5, produzindo 4, 4NO2 mais O2. Eu vou trabalhar com essa relaçãozinha, tá? Uma equação para a gente poder trabalhar. Eu percebo que o N2O5 é o meu reagente, NO2 e O2 seriam os meus produtos. Se eu quisesse calcular a velocidade média, o que eu faria? Simples, não é? A velocidade média do N2O5 seria para a gente, né, o módulo da variação da concentração do N2O5 dividido pelo tempo. Aí eu consigo calcular a velocidade média dele. Nesse caso, a velocidade média de consumo, porque ele é reagente, portanto, sua concentração vai cair. Se eu quisesse calcular a velocidade média dos outros,
A velocidade média do NO2, ela seria dada pelo módulo da variação da concentração do NO2 pelo tempo, né? E a velocidade média do O2, a mesma coisa, gente. A velocidade média do O2 é o módulo da variação da concentração do O2 pelo tempo, ok? Então, a expressão para a gente calcular a velocidade média, a expressãozinha se aplica a qualquer componente da minha reação, combinado? Legal. Então, é muito fácil você pegar os dados de concentração e jogar aqui dentro. E esses dados, eles podem vir em uma tabela, eles podem vir em um gráfico, por exemplo, tá bom? Então, é importante a gente conseguir administrar tudo isso, tá? Agora vamos analisar uma coisa aqui. No mesmo intervalo de tempo, vamos pegar o mesmo intervalo de tempo, tá? 10 minutos de consumo desse e 10 minutos de produção dos outros. Mesmo intervalo de tempo. Essas velocidades médias seriam iguais? Se nós analisarmos aqui, vamos ver aqui, ó. Então, eu vou apagar só essa parte superior e vou manter aqui a parte inferior do quadro para a gente poder trabalhar. Essas velocidades médias seriam iguais? Não. Não. Por quê? Porque os coeficientes estequiométricos não são idênticos, tá? Para cada 2 desse que eu consumo, eu produzo 4 do NO2 no mesmo tempo. Não é? Então, o que a gente consegue perceber aqui se eu comparar esses dois? Ó, NO2, N2O5 e NO2. Aqui, ó. N2O5 versus o NO2. O que a gente consegue concluir aqui? Né? Essa velocidade é o dobro dessa. Concordam comigo? Porque a cada 4 desse que eu produzo, 2 desses estão sendo consumidos. É o dobro. Então, a velocidade média do NO2 ela é igual a 2 vezes a velocidade média do N2O5. Perceberam? Agora, se eu comparar, por exemplo, o N2O5 com o O2. Gente, eu consumo 2 desses e eu produzo 1 desse, proporcionalmente. Ou seja, esse é consumido 2 vezes mais rápido do que aquele é produzido. Né? Podemos até colocar um aqui, ó. Ou seja, se eu estiver comparando a velocidade média do N2O5 é igual a 2 velocidades médias do O2. Não é? Então, essa relação de proporção é interessante aqui, ó. NO2 e O2. Se eu quiser compará-los, ó, NO2 versus O2. Ó. Se eu quiser fazer essa comparação. Então, a cada 4 desses que são produzidos, eu produzo só 1 desse. Não é verdade? Ou seja, essa velocidade ela é 4 vezes maior do que a outra. É a relação de proporção que nos fornece isso. Então, a velocidade média do NO2 ela é igual a 4 velocidades médias do O2. E por que é importante a gente conseguir fazer essas relações? Por um simples motivo. Se eu sei a velocidade média de um, eu consigo determinar a velocidade média de todo mundo dentro da minha relação de proporção. Ok? Com todos eles. Né? Se eu sei essa, eu consigo descobrir essa, que é 4 vezes maior. E eu consigo descobrir essa, que é 2 vezes maior do que o O2. Então, qualquer proporção ali é interessante para a gente. E isso pode ser analisado a partir da velocidade da reação, que é fantástica para a gente. A velocidade da reação, né, nesse caso, ela vai ser dada aqui pelo meu componente, pela velocidade média do meu componente, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Ao fazer isso,
eu consigo igualar as velocidades médias de todo mundo. Presta atenção. N2O5, NO2 e O2. Então, deixa eu apagar isso aqui. Ó. Essa velocidade da reação, ela vai me permitir igualar as velocidades médias. Quer ver aqui? Ó. A velocidade média do N2O5 dividido por 2 é igualzinho à velocidade média do NO2 dividido por 4, que é igualzinho à velocidade média do O2 dividido por 1. O que faz todo sentido, não é? Se essa é 4 vezes mais rápida que essa, não é? Obrigatoriamente eu preciso dividi-la por 4 para igualar essa. Entender a lógica? Então, essa relação dentro de uma reação qualquer balanceada vai ser muito significativa para a gente já matar um exercício de cara, tá bom? Se não, claro, você vai ter que fazer, às vezes, regrinhas de 3 ali, individualmente, para achar a resposta. Bem, cada um usa a ferramenta que quiser, mas desde que a gente ali consiga chegar à nossa resposta, tá bom? Então, a velocidade média essencialmente vai funcionar dessa forma. Agora, vamos para a parte prática da coisa, né? E aí eu vou pegar a mesma reaçãozinha, né? E vou criar aqui um probleminha para que a gente possa fazer essa análise numérica, tá bom? Então, vamos lá, aqui, ó. Vou passar essa reação para cima. Claro que eu vou precisar fazer um mega ultra super gráfico aqui, né? Então, vamos lá. Então, bom, por exemplo, aqui, ó. 2 N2O5, 4 NO2, mais O2. Legal. Então, vou trabalhar com um gráfico aqui e a gente vai, né, extrair daquele gráfico uma porrada de informações. Então, aqui, ó, deixa eu fazer um gráficozão aqui e a gente vai rabiscando pelos cantos. Então, aqui eu tenho concentração. Concentração em colchete é mol por litro, tá? E aqui eu vou ter um tempo. Esse tempo, ele pode ser em qualquer unidade, tá? Eu vou trabalhar aqui em minuto. Por quê? Porque eu quero, né? Então, pronto. E aí, eu vou trabalhar com só uma curva, tá? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com essa curvinha. Pergunta, de qual dos 3 componentes essa curva laranja seria? Ô, gente, se a concentração está caindo com o passar do tempo, claro que essa curva ela se refere a quem? Ao N2O5. Claro que é o N2O5, tá? Então aqui, ó, só um rabisco. Se essa curva aqui se refere ao N2O5, vamos imaginar que eu tenha essa roxa e eu tenha essa azul. A azul se referiria a quem? Né? Não, na verdade ela tem até que ser mais cabulosa. Essa azul seria para quem? Para o NO2. Né? Legal. Você produz 4 dele e produz 1 do O2. O O2 seria aqui. Ok? Então, as curvas elas teriam que fornecer para a gente essa proporcionalidade. 2, 4 e 1. Tá? Então, graficamente, se você tiver que identificar, a curva vai ser mais alta para quem tem um coeficiente estequiométrico maior. Tá? Aqui eu não vou colocar as 3 curvas, porque senão, na hora da gente rabiscar muitas vezes ali, o desenho fica muito poluído. Tá bom? Então, vamos cá. Beleza. Agora, deixa eu numerar o meu gráfico aqui de tal forma que a gente
né, possa obter aqui uma possibilidade de trabalho numérico. Gente, levando em consideração que os números aqui podem não ser redondos, né, eu vou usar calculadora. Ah, Cris, não pode usar calculadora na prova. Foda-se, né? Que vai fazer prova eu sei. Então, pronto. Aqui eu vou trabalhar com a concentração. Deixa eu colocar aqui a minha escalinha para ela ficar bonitinha. Então aqui vai ser 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok? Então, fiz um gráficozinho meio doido aí, mas que vai permitir que a gente possa aqui trabalhar com algumas coisas, beleza? Então, vamos lá. Esse gráfico refere-se ao N2O5, hein? Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui, ó. Eu quero a velocidade média do N2O5, tá? Nos 5 primeiros minutos. Então, aqui, ó. Então, eu vou do tempo 0 a t igual a 5. Nos 5 primeiros minutos de reação. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vai ser variação da concentração ou variação de tempo. Variação de tempo, gente, eu já tenho, né? Opa, variação de tempo eu já tenho. Ah, fica bonitinho. Aí, variação de tempo eu já tenho, né? Quer dizer, ela 5, 5, né? Ok. Agora, nós vamos aqui verificar a concentração. Então, no tempo igual a 0, a concentração inicial seria 12, né? Então, concentração inicial. Ó, gente, como é em módulo, eu vou pegar o maior menos o menor, tá? Eu quero a variação, né? Ela vai ser sempre positiva. Então, vai ser 12 aqui, eu não preciso nem do módulo. 12, e quanto no tempo 5 eu tenho aqui, ó? Então, tempo 5, ó. Tempo 5, você vem aqui e pá. Nó. Foi sem querer mesmo, né? Saiu bonitinho nesse caso. Então, aqui no tempo 5 eu tenho 2. Então, 12 menos 2 dividido por 5. Ah, gente, isso dá 10 por 5, né? 10 por 5, então, 2 mols por litro a cada minuto. Essa é a velocidade média de consumo do N2O5. Então, peraí, calma. Se eu estou consumindo desse 2 mol por litro por minuto, proporcionalmente desse, eu estaria produzindo o dobro. Né? 2 para 4, o dobro. Então, eu estaria produzindo desse 4 mol por litro por minuto. E proporcionalmente desse, eu estaria produzindo 1 mol por litro por minuto. Não é verdade? Então, nesse tempo de 5 minutos. Tá? Então, isso é legal. Isso é a velocidade da reação, quando eu consigo fazer essa proporcionalidade. Então, se eu tenho uma curva de 1, na verdade, eu tenho todas as outras curvas. Elas só estão omitidas. Não está ali, não. Mas eu já sei fazer a proporção entre quaisquer componentes em qualquer tempo. Né? Então, vamos pegar a velocidade média aqui, ó, do N2O5. Vamos pegar nos 2 primeiros minutos. Aliás, não. Vou pegar de T2 a T4. Então, aqui nós teríamos 2, né? Variação de tempo, de 2 a 4. E aí eu tenho que descobrir quanto está variando naquele tempo. Então, vamos lá. De 2 a 4. No tempo 2, deixa eu subir aqui bonitinho. No tempo 2, eu tenho esse valor aqui. Não é igual a 5. Vou colocar aqui um 4,8. Tá bom? Né? A gente vai ter que, né, usar os dados aqui para a gente chegar à próxima realidade. E no tempo 4, eu tenho aproximadamente aqui 2,4. Pode ser? 2, 3 está aqui, 2,5. 2,5.
Então tá. Qual que é a variação aqui, ó? De 4,8 para 2,5. Então a variação seria de 1,3. Certo? Certo. Certo. 1,3. Então seria 1,3 mols por litro, né? Dividido por 2. Então isso aqui para a gente daria 0,65. 0,65 mols por litro por minuto. Combinado? Então, aqui a gente consegue fazer um cálculo de velocidade média em qualquer intervalo de tempo. Em qualquer intervalozinho de tempo, né? Seja um tempo mais curto ou seja um tempo maior. Eu consigo fazer esse cálculo extraindo as informações que o gráfico fornece para a gente. Ou um gráfico, gente, ou uma tabelinha, né? Às vezes vai vir uma tabela, mas a tabela é o gráfico, né? Tempo 0, 12. Tempo 1, 7,5. Tempo 2, 4,8. Tempo 3, 4. Aí viria uma tabelinha e a gente pegaria os dados ali e jogaria na expressão da mesma forma. Combinado? Então a primeira coisa que a gente precisa manipular matematicamente falando dentro da cinética química é o conceito de velocidade média para a gente. Combinado? É o primeiro, mas não é o único. Ok? Até o próximo vídeo. Boa aula. Tchau, tchau.